Muito bem, mais um resuminho comentado aqui. Agora a bola da vez é eletrostática. A gente vai falar daquela primeira parte inicial de eletrostática. E num outro vídeo, num outro resuminho, a gente vai falar sobre a lei de Coulomb, o campo elétrico e o potencial elétrico. Porque neste resuminho, neste nosso mapa mental, o conceito principal é o conceito de carga elétrica, tá? Carga elétrica que é transportada por prótons e elétrons, né? Os elétrons com carga negativa e os prótons com carga positiva. Lembrando que entre os prótons e os elétrons existe uma força de atração, né? Próton e elétron se atraem, cargas de sinais opostos se atraem, e cargas de sinais iguais, elétron com elétron ou próton com próton, se repelem. Pessoal, prótons e elétrons são os menores portadores de carga da natureza. A carga que eles transportam se chama carga elementar. Tá? A menor quantidade de carga possível na natureza é a carga que um próton ou que um elétron carrega. O valor dessa carga elementar está aqui na tela, ó. Mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Esse mais ou menos não é o de aproximadamente, é mais do positivo próton e menos do negativo elétron. Daí decorre uma característica importante, uma propriedade importante da carga elétrica, é que ela é quantizada. Ou seja, o que significa isso? Ela só pode assumir valores que são múltiplos inteiros de 1,6 vezes 10 na menos 19. Por quê? Porque tu vai formar uma carga elétrica ou com um próton, então vai ser 1 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19, ou com 2 prótons, então vai ser 2 vezes E, ou 3 prótons e assim por diante, o mesmo vale para elétrons. Então, essa carga elétrica, ela não pode assumir qualquer valor. Ela não é contínua, né? O contínuo é o oposto de quantizado, que significaria que tu poderia assumir qualquer valor. Na carga elétrica, ela é quantizada porque ela só pode assumir valores que são múltiplos inteiros desse 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é uma característica dela ser quantizada. Pessoal, sobre os elétrons também, tá? A gente tem que falar dos elétrons livres que diferencia condutor de isolante. E justamente essa é a diferença entre condutor e isolante. O condutor, alguns elétrons do condutor são livres, isso dá para os elétrons uma capacidade maior de se deslocar pelo material, tá? E por isso, nos sólidos que têm elétrons livres, eles acabam sendo condutores. Os isolantes não têm elétrons livres, então eles não conseguem conduzir eletricidade. Esses elétrons livres também são chamados de elétrons de condução. Tá? Exemplo, né, de condutor, o cobre é um excelente condutor, tá? O ferro é um condutor, porque tem elétrons livres. O ouro é um bom condutor, a prata é um bom condutor. Agora, isolante, tá? A madeira, por exemplo, a madeira não tem elétrons livres. A borracha, todo mundo já usou Havaianas para não tomar choque no chuveiro elétrico, né? A borracha, tá? Ela é um isolante porque ela não tem elétrons livres. Outro conceito importante é o conceito de corpo neutro e corpo carregado, que vai depois nos levar aos processos de eletrização. O que faz um corpo ser neutro é porque ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Isso aqui é importante. Na verdade, na natureza, né, o átomo, tá, tem o núcleo positivo e os elétrons girando ao redor desse núcleo, e os átomos em equilíbrio, possuem o mesmo número de prótons e elétrons. Esse é o estado natural do átomo. Então, naturalmente, todos os corpos têm átomos que têm o mesmo número de prótons e de elétrons, e por isso eles estão eletricamente neutros, porque essas cargas, como têm sinais opostos, elas acabam se cancelando. O corpo fica carregado quando ele começa a manifestar propriedades elétricas para o exterior, porque o corpo neutro não manifesta propriedades elétricas para o exterior, porque as cargas estão se cancelando por estarem em igual número. Agora, no corpo carregado, houve uma diferença, houve um desequilíbrio entre o número de prótons e de elétrons. E, portanto, esse corpo carregado vai ter uma carga líquida, tá? Ele tem uma carga líquida que é causada pela diferença, né, do número de prótons e o número de elétrons. Então, o número de prótons é diferente do número
de elétrons, isso é que faz o corpo estar carregado, ou seja, ele vai manifestar alguma carga. Tá? Para saber o quanto ele vai manifestar de carga, eu também posso usar essa equação aqui. Eu posso usar carga, aí no N eu uso a diferença entre o número de prótons e elétrons, tá? Vezes a carga elementar. Se ele tiver mais prótons do que elétrons, esse corpo está com carga positiva. Se ele tiver mais elétrons do que prótons, esse corpo está com carga negativa. Tá? A diferença entre o número de prótons e elétrons vezes a carga elementar vai dar a carga total do corpo. Como se faz um corpo ficar carregado? Como se faz um corpo neutro ficar carregado? Através dos processos de eletrização. O que os processos de eletrização fazem? Eles desequilibram o número de prótons e elétrons. Tá? Então, para desequilibrar o número de prótons e elétrons, eu preciso de um desses processos de eletrização. Mas importante, pessoal, os processos de eletrização desequilibram o número de prótons e de elétrons através da troca de elétrons somente. Porque os prótons estão confinados no núcleo, e não podem se deslocar. Então não existe troca de próton de um corpo para o outro. Todos os processos de eletrização, e atenção porque isso é cobrado em questões, todos os processos de eletrização se dão através da troca de elétrons. Então esse desequilíbrio aqui, ó, por exemplo, o corpo ficou com mais prótons, não foi porque ele recebeu prótons. Ele fica com mais prótons porque ele perdeu elétrons. E o corpo que fica com mais elétrons é porque recebeu elétrons, tá? Então não falou nas alternativas, falou em troca de prótons, elimina essa alternativa porque ela não pode acontecer, tá bom? São três os processos de eletrização. Tá? O processo de eletrização por atrito, por contato e por indução. Por atrito todo mundo já deve ter feito uma vez na vida, é aquela brincadeirinha. Lembra quando tu atrita a caneta Bic no cabelo e atrai os pedacinhos de papel higiênico que tu tinha picado lá? Aquilo é eletrização por atrito. Literalmente tu está esfregando os corpos e com isso tu está esfregando as eletrosferas, tu está esfregando os elétrons que estão ao redor do núcleo, tá? Das camadas mais externas, e isso está fazendo com que os elétrons passem de um corpo para o outro. Tem materiais que têm uma tendência maior a receber elétrons, então ele tem uma tendência maior a ficar negativo nesse processo por atrito, e tem materiais que têm uma tendência maior a perder elétrons, então ele tem uma tendência maior a ficar positivo. Uma coisa importante da eletrização por atrito, pessoal, é que tu sempre vai obter dois corpos com cargas de sinais diferentes, tá? Tu vai ter a carga de sinal oposto, tá? Sinais opostos para a carga. Quando tu atritar dois corpos, um vai ficar positivo e o outro negativo, só que de mesmo módulo, de mesmo valor. Porque tudo que um corpo perde de carga, tudo que um corpo perde de elétrons, o outro recebe. Então, por exemplo, tu atritou dois corpos, um vai ficar com mais 5 coulombs positivo e o outro vai ficar com menos 5 coulombs negativo. Isso tem a ver com um conceito que estava lá no cantinho, lá em cima, e eu não falei ainda, que a carga elétrica se conserva. A carga elétrica não pode ser criada, não pode ser destruída. Então toda a carga que um corpo perde, o outro tem que receber. Por isso que na eletrização por atrito, tu vai ter sempre, o resultado sempre vai ser um corpo positivo, um outro negativo e com o mesmo valor. E o interessante é que o atrito, tu pode iniciar com os dois corpos neutros. Tu pode pegar dois corpos neutros, atritar e obter dois corpos carregados. O que já não é possível no nosso próximo processo de eletrização, que é a eletrização por contato. Na eletrização por contato, tu precisa de pelo menos um corpo inicialmente carregado. E por contato, tu sempre vai obter corpos carregados, tá? Com cargas de mesmo sinal. De mesmo sinal. É o oposto do atrito, tá, pessoal? Então, na eletrização por contato, tu sempre vai obter dois corpos, se tu tá botando dois em contato, né? Tu vai sempre obter dois corpos positivos ou dois corpos negativos. Se tu botar três em contato, vão ser os três positivos
os três negativos. E a quantidade de carga vai ser sempre igual para os dois? Bom, isso depende da superfície e do material. A quantidade de carga que vai ter em cada corpo só vai ser igual se os corpos forem idênticos, ou seja, se eles forem feitos de mesmo material e tiverem a mesma superfície, a mesma capacidade de absorver carga. Então, se os corpos forem de tamanhos diferentes, o corpo com maior superfície vai ficar com carga maior, mas o sinal vai ser sempre o mesmo. Então vocês reparem que é tudo o oposto em relação ao atrito, né? No atrito é sempre sinais opostos e mesmo módulo. E tu pode iniciar com os dois neutros. No contato, tu não pode iniciar com os dois neutros, tem que estar um carregado. As cargas obtidas são de mesmo sinal. E o valor da carga, o módulo das cargas obtidas, só vai ser igual, tem uma condição aí, só vai ser igual se os corpos forem idênticos. E o terceiro processo de eletrização é aquele processo por indução, que envolve, né, o induzido, que é aquele corpo que tu quer carregar, o induzido. O indutor, que é um corpo previamente carregado, então vamos supor, tu tem um corpo aqui carregado negativamente, um bastão carregado negativamente, e esses dois caras, indutor e induzido, jamais vão se encostar. Então com quem que o induzido vai trocar carga? Com um terceiro corpo que tu vai encostar nele, não é um indutor, um terceiro corpo, que geralmente, pessoal, é a Terra. Então, no caso aqui do exemplo, se eu aproximo o bastão carregado negativamente do induzido, a primeira coisa que eu faço é polarizar. Tá? Então, os elétrons livres do induzido, supondo que o induzido seja um condutor, os elétrons livres se acumulam na esquerda. Esse lado aqui acaba ficando positivo, porque ele fica com falta de elétrons, já que os elétrons foram para a esquerda, repelidos pelos elétrons do bastão. Aí quando tu liga na Terra, esses elétrons, opa, eu quero ir para mais longe ainda do bastão, porque o bastão está repelindo esses elétrons. Então os elétrons vão acabar indo para a Terra. Tu desfaz a ligação com a Terra, e com isso os elétrons que desceram não podem mais subir, e depois que tu manda o bastão embora, o corpo acabou ficando positivo, porque ele perdeu elétrons para a Terra. E a carga positiva, ele foi induzido sem jamais ter encostado no indutor. Tá certo? Então, pessoal, esse é o nosso resumo inicial. Vamos botar tudo aqui na tela de novo. Vamos fazer ele caber bonitinho aqui. Tá? Esse é o nosso resumo dessa primeira parte de eletrostática. Semana que vem tem mais.